Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da obra Noite Sem Fim, de autoria de Agatha Christie, com a tradução do Bruno Alexander. Além disso, principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para vocês. Vamos lá? Na versão escrita do material digital do professor, nós compartilhamos com você um pouco das concepções que nos regem. Basicamente, para nós, a literatura tem uma potência simbólica que distingue sobremaneira os textos literários dos demais textos. É o espaço onde o humano se encontra consigo próprio de maneira mais íntima e, justamente por isso, precisa ser oferecida às alunas e aos alunos do ensino médio com a mesma riqueza com que é concebida. No primeiro vídeo tutorial a que você teve acesso, aquele também dedicado aos seus alunos, eu já apresentei um pouco do livro Noite Sem Fim e de sua autora Agatha Christie. Portanto, nesse segundo vídeo tutorial, especialmente dedicado a você, vamos falar sobre como trabalhar as propostas de atividade que sugerimos. No nosso material escrito, explicamos cada habilidade prevista pela BNCC do ensino médio que utilizamos na atividade. Você poderá se guiar por ele. Nosso material considera que a obra Noite Sem Fim trabalha com dois pilares de desenvolvimento: a estrutura romanesca, o que pressupõe um trabalho sobre o gênero literário e sua forma de organização, e a temática do mistério, a qual nos impele a uma discussão sobre a construção do enigma, as pistas, o foco narrativo, entre outros elementos fundamentais para a ambientação do mistério. Diferentemente do que ocorre com outros livros, aqui o ideal é não haver uma leitura prévia da obra, mas apenas a instigação sobre as estratégias de mistério. Questione os alunos sobre o gênero romance policial. Talvez eles não percebam, mas a grande fórmula do mistério reaparece em muitos filmes e séries como Law & Order, Psicose e até mesmo Zootopia. Nossa primeira proposta pressupõe que a primeira leitura seja compartilhada. Durante a leitura, pergunte-lhes se estão gostando do texto. Assegure a importância da fruição literária. Peça que os alunos destaquem as passagens que consideraram mais envolventes, bem como descrições ou informações suspeitas. Instigue a sensibilidade na leitura e o olhar para a forma como o texto é construído. Incentive-os a falar e estabelecer relações com as suas leituras, com o seu repertório cultural, com a sua vida, de modo a fomentar uma leitura mais significativa. E em seguida, direcione-os a organizarem as pistas deixadas pelo narrador, considerando o conceito de intertextualidade. Quais textos aparecem no livro e o que eles significam? Então, organize as referências levantadas e proponha que pesquisem sobre as obras citadas. Instigue a reflexão. Qual o sentido de uma referência clássica dentro de uma obra literária? Para poderem responder, é necessário que pesquisem sobre a obra de Blake, Augúrios da Inocência, bem como sobre o enredo de Otelo. Por fim, sugerimos uma atividade dentro da prática de linguagem da oralidade. Proponha que os alunos produzam um podcast literário no qual discutam a intertextualidade em Noite Sem Fim e seu uso como pistas para a resolução do conflito. Para a nossa segunda proposta, sugerimos um caminho muito próximo, pensando em uma produção final do gênero fanfic. Proponha que aqueles que entendem o conceito de fanfic o definam para os colegas. Questione se eles são autores ou leitores de fanfics. Essa atividade possibilita aos alunos a análise das múltiplas visões do Estatuto da Ficção. Questione também os alunos sobre o prazer e o incômodo despertados pela leitura. Assegure em suas aulas, professor, professora, a importância da fruição literária. Estimule-os a falar sobre as descrições das personagens e a riqueza de detalhes e sobre como a apresentação de um narrador em primeira pessoa gera sempre desconfiança. Seria a Greta assim tão sensual? A mãe de Mike é mesmo assustadora? Confronte as opiniões. Tendo sido feitas essas discussões, propomos a produção de uma sinopse de fanfic a partir de uma nova personagem que assumirá o papel de narradora. A personagem deverá ser selecionada pelos alunos para ampliar as possibilidades técnicas e socioemocionais desse trabalho. Essa escolha da personagem tem menos importância do que a compreensão de que os alunos podem modificar a percepção de uma obra e se apropriar dela por meio da mudança de foco narrativo. Além de produzirem a sinopse, cada grupo deverá apresentá-la aos demais grupos. Considerando as multidimensões envolvidas nesse trabalho, ao final das duas propostas sugerimos a você também uma maneira de organizar e registrar a avaliação dessas produções de seus alunos, caso seja de seu interesse.
Nossas duas sugestões de trabalhos em associação com outros componentes para além da língua portuguesa focam a área de ciências da natureza e suas tecnologias e a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Na primeira atividade intercomponentes, a ideia é, junto ao professor ou à professora de química, investigar em que consiste o cianeto utilizado para envenenar as personagens. O cianeto é uma toxina mitocondrial formada por átomos de carbono e nitrogênio. Solicite que os alunos façam uma representação orgânica do composto, seguida de uma discussão sobre como e por que o cianeto mata. Atualmente existem diferentes exames que detectam o cianeto e que não aparecem no livro. Proponha um debate sobre isso. Quantos desses exames são descobertos recentemente? Instigar essa pesquisa também é interessante porque, na mesma medida em que ensina sobre o contexto histórico da produção literária, permite uma investigação sobre a história da química e da evolução da medicina. Na segunda atividade intercomponente, sugerimos um trabalho com o professor ou a professora de Sociologia, que poderá rememorar o conceito de estado de bem-estar social e confrontá-lo com 1. A data de escrita do romance anterior à instauração das ações de Margaret Thatcher e 2. Com a construção da personalidade do próprio narrador ambicioso, que não mede esforços para ascender socialmente e que compreende como, ainda que não seja uma sociedade de castas, a mistura de classes ainda resulta em preconceito. No sentido de tratar a questão do preconceito, sugerimos uma discussão sobre o preconceito em relação à população cigana, especialmente na Europa. Como aprofundamento a essa obra e no gênero romance policial, sugerimos olhar para aquilo que chamamos de a sedução do narrador. Desde a epígrafe, a ideia de profecia acompanha a narrativa e, para além de manter o mistério, contribui para construir uma estratégia de leitura muito interessante, a constante incerteza se as ações do livro possuem ou não uma dimensão sobrenatural. Os elementos que conduzem a essa dimensão mágica e mantêm o leitor em constante dúvida são o campo do cigano e a cigana Senhora Lee, a cigana que habita aquela região. No nosso material escrito, deixamos várias sugestões de referências complementares para vocês, mas escolhemos duas para apresentar aqui também. A primeira é o artigo Como Não Ler o Romance Policial, o caso Agatha Christie, de Jean-Pierre Chauvin. O texto é de 2020 e está publicado no volume 4 da revista de graduação da USP. No material escrito deixamos um link para você. Nesse artigo, o pesquisador e professor da USP discute a relevância da fortuna literária de Agatha Christie para a literatura mundial, bem como estratégias de trabalho para o livro em sala de aula. Nossa segunda sugestão é o dicionário Agatha Christie de Venenos, de autoria de Catherine Warkup, é da editora Darkside Books. Trata-se de uma obra dedicada à análise química dos venenos utilizados por Agatha Christie em 14 livros. A ideia é mostrar a escolha dos venenos como elemento constitutivo da narrativa, bem como evidenciar o conhecimento químico de Agatha Christie que fazia criteriosamente sua seleção de venenos. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e seus alunos seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e muito bom trabalho!